Gravando? Esqueci, né? Tá. Bom, vamos lá, pessoal. A aula de hoje é bem interessante, né? A gente vai falar sobre um assunto novo. Na verdade, a gente vem de 3 assuntos, né? Com esse. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só tirar essa. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre compressibilidade do solo, tá? Só para lembrar a vocês, as outras aulas, deixa eu ver só aqui uma. Não, antes de iniciar qualquer assunto, vamos começar a nossa jornada aqui pelo vídeo, né? Queria que vocês prestassem bem atenção. A aula de hoje é compressibilidade do solo, né? Eu vou introduzir o assunto com uma, um breve marco histórico aqui que aconteceu no dia 18 de fevereiro, tá? Travou. Ah, não, vou. É sem áudio mesmo, professor? Tá sem áudio. E tá travando também, professor. As imagens passam pausadamente. Travou? Não é a internet de vocês, não? O som, eu nunca sei por que não aparece o som, mas a imagem ela revela mais coisa do que o som. Primeira coisa, pessoal, queria que vocês percebessem aí, vocês souberam dessa corrida espacial aí que teve nos últimos tempos, aí no início do ano? Vocês ouviram falar de uma Sim. missão chamada Perseverance? Sim, eu vi. Isso. Eu vou só comentar para vocês a história um pouquinho rápido, né, e a questão do vínculo com a engenharia, né? A Perseverance foi um rover, né, um veículo, né, que foi enviado para Marte, o planeta vermelho. Demorou três meses para chegar lá, se não me engano, a uma velocidade de mais de 20 mil quilômetros por hora, né? E um dos grandes desafios era fazer com que ela pousasse na atmosfera, né, com a velocidade reduzida, né? Um dos desafios. Mas como nossa aula é de mecânica dos solos, né, o vínculo que eu vou tentar linkar é com relação a essa questão, né? O que isso tem a ver com a gente, né? O que isso pode agregar na aula de hoje? Bom, essa máquina, graças à engenharia primeiro, né? Por sinais de telemetria, sinais de rádio, né? Os sinais de rádio ele não tem limite, né? Ele vaga no infinito aí. Então a gente consegue criar uma tecnologia que tenha comunicação com a máquina a uma distância próximo do infinito, né? Coisa fantástica. Além da engenharia e da tecnologia, né? Os equipamentos embarcados, né? De exploração, né? Junto com a Perseverance, o rover, né? Foi uma máquina de perfuração, uma máquina de sondagem, né? Para explorar o solo de Marte. E vejam só, né? A audácia da engenharia, né? Conseguir, né? Lógico, com custo altíssimo. A gente sabe que a engenharia ela é capaz de tudo, né? Só que o nosso desafio é viabilidade, né? A gente não cria condições, a gente cria condições para solucionar e também para ser viáveis, né? Mas como o caso da NASA é uma particularidade, né? Envolve muito investimento, muita especulação, né? Inclusive investimento de particulares, né? Como o caso do Elon Musk, né? Que também está com projetos de
ambiciosos de habitação em Marte. E uma das missões aí era realmente explorar uma região chamada de Elysium, em Marte, que é como se fosse a zona equatorial do planeta Terra, né? Onde os ventos se encontram, né? Vamos dizer assim, uma zona mais neutra do território de Marte, e por isso foi escolhido para exploração. E lá essa sonda ela vai perfurar o solo. Antes da Perseverance chegar, que é americana, né, para variar, né, tinha um outro equipamento chinês, em parceria com a Rússia, se não me engano. Acho que no início do ano ela tentou também, chegou lá, mas não conseguiu perfurar o solo. Então, como os americanos são conhecidos, né, por serem ranqueadores, né, querem ser os primeiros, eles aperfeiçoaram ainda mais e conseguiram, estão lá na missão, perfurando, explorando o solo, para ver se tem algum mineral, alguma coisa que envolva várias áreas, né, tanto geologia, como essa parte mesmo de agricultura, a própria água, né, eles querem achar água congelada A no princípio, solo de né? Marte. Pode falar, Paulo. O principal objetivo é encontrar água, né? Isso. Água e também alguma vida existente, né, mesmo que seja microscópica, né? Então, essa é a grande missão. E tanto essa missão, não sei se vocês perceberam, né? Eu falei de uma velocidade aí de 20 mil quilômetros por hora, né? Vocês têm ideia de qual é a velocidade de uma bala de um avião comercial? Vocês têm ideia? Quem viaja muito de avião aí deve saber. De avião, 600 quilômetros. Entre 300 a 600 aí. Eu diria até mais, viu, Jefferson? 780, dependendo do porte do avião, vai para 1.000 quilômetros por hora, né? E uma bala, ela é menos que isso. A velocidade de uma bala, em média, é 750 quilômetros por hora. Então, vocês imaginem aí 20 mil quilômetros por hora, pessoal. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Eu queria só começar a aula nesse estilo, né, para mostrar para vocês que como é importante a engenharia, né, e o poder que ela representa hoje para avançar até na questão evolutiva da humanidade, né? Muito importante a formação de vocês. Bom, mas voltando para o planeta Terra, né? Ainda não está habitável em Marte, vamos voltar para a Terra. Pessoal, a gente está falando desde o início da disciplina sobre as tensões, né? Então, só para lembrar vocês, a nossa primeira aula foi sobre tensões geostáticas, né, que estão relacionadas ao peso próprio do solo, o peso, né, a carga que ele representa, né, pela profundidade. Quanto mais profundo o solo, mais o peso causa tensões no solo, né, a um certo nível. Essa foi a nossa primeira aula. A nossa segunda aula foi os acréscimos de tensões, que seriam as nossas próprias estruturas, né, estradas, edifícios, né, que são cargas adicionadas ao solo, né, na fundação. Só que esses acréscimos, eles tendem a diluírem, né, por conta do bulbo de pressão, né, ele tem uma influência até uma certa profundidade, e essa tensão ela deixa de existir até uma certa profundidade. Até por conta do princípio da elasticidade, né, o solo ele não é elástico, então o estudo foi feito usando uma proporção entre tensão e deformação até um certo limite. Tá certo? Então, começamos o nosso curso falando sobre as tensões geostáticas e a aula seguinte foi sobre acréscimo de tensões. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a compressibilidade desse solo, né? O que representa essa deformação? O que é o recalque, né? O que isso pode causar? O que é uma ruptura de um solo? Então, a gente tem que entender para que serve essa informação e quão importante ela seja, tá certo? E só para informar vocês com relação às aulas, não sei se todos têm acesso às aulas gravadas. A gente tem o streaming, né, do Teams, não sei se está chegando para vocês no portal, no AVA, mas eu sempre gravo minhas aulas aqui no canal que eu tenho, um canal simples, né, do YouTube. Eu sempre mando o link para vocês, mas quem tiver interesse em ver todas as aulas, pode ir direto no canal, tá, pessoal? Bom, a exposição da aula de hoje, o tema macro é a compressibilidade do solo, né, que tem a ver com recalque.
E então a gente vai falar sobre recalque por adensamento do solo, né, usando o modelo mecânico de Terzaghi. Vamos falar um pouco sobre ensaio de laboratório. Nossa disciplina, ela fala da mecânica dos solos de forma avançada, então tem ensaios muito particulares, né? A gente não tem esses equipamentos na faculdade, teríamos que explorar um outro ambiente, eu acho que por conta da pandemia isso não é possível, mas eu sempre vou tentar trazer vocês para o mais real possível, aí para o mundo de vocês, para a gente ter todo o entendimento teórico e prático. E vamos falar sobre o cálculo de recalques pela compressibilidade edométrica. Esse nome é esquisitinho aí, vocês também vão entender e vai ser muito familiar na carreira de vocês também. Certo? Bom, Terzaghi, conhecido como pai da mecânica dos solos, né, foi um grande estudioso, um grande pesquisador. Então, como tudo era experimental no passado, Terzaghi era um grande observador, né, como um bom pesquisador também. E ele notou que o solo ele tinha um comportamento, de certa forma, elástico. Né? Quanto mais você aplicava uma carga, ele se deformava de forma proporcional, vamos dizer assim, até um certo limite. Né? Primeiro que o solo ele não é uma mola, né? Ele não tem um comportamento de você comprimir e ele voltar para o estado dele normal. Né? Ele tem um comportamento linear, né? Quando fala em comportamento elástico, a gente fala em comportamento linear. Para cada força aplicada, tem uma proporção de deslocamento. E o modelo de mecânico Terzaghi, ele revelava isso. Né? Vamos imaginar que essa caixa aí confinada com água seja o solo, né? A mola seja o componente de resistência do solo, né? É uma estrutura que suporta a tensão. E aí nós temos um aparato aí com a válvula fechada, né? Para a água não fluir em ambos os lados. Aqui tem um registro de fechamento e aqui seria uma aplicação de tensão, no caso, se eu quisesse aumentar a pressão neutra, né? Injetar mais água para dar mais acréscimo de tensão. Bom, isso é um transdutor, não é? Isso é um equipamento que mede a nossa tensão que está sendo aplicada para simular um modelo mecânico de Terzaghi, que diz que o solo tem um comportamento linear com relação à carga e deslocamento. O que acontece? Quando eu aplico uma carga no solo, no caso de 50 MPa, e quando eu estou com esse registro fechado, né, o solo tem um comportamento reativo. No primeiro momento, essa água, como ela está confinada, ela não sofre nenhuma tensão. Ela não tem como reagir a um estado de tensões, né? Está em equilíbrio. Mas o que acontece se eu abrir essa válvula, né? A reação dessa carga é você reagir da mesma forma, né? A tensão que você age sobre o solo é a mesma que ela retorna, né? Quanto mais pressão você vai aplicar, o que vai acontecer? Essa água que está confinada aqui, ela tende a drenar, pessoal. Ela tende a sair por conta do esforço. A mesma coisa o solo, né? O solo ele é formado de forma trifásica, né? Aquela questão dos vazios. Desses vazios podem conter água e os sólidos. Então, quando você comprime, o que vai acontecer? Esses vazios começam a diminuir. E a água que tem nos vazios, ela começa a ser expulsa, né? Então, quanto mais você aplica essa carga e a água vai sendo expulsa, a tensão dele vai diminuindo. Por quê? Porque eu estou diminuindo a pressão neutra, né, pessoal? Quanto maior a altura da coluna d'água, maior a pressão neutra. Nesse caso aqui, como eu estou aplicando uma carga, estou reduzindo a pressão neutra, o que vai acontecer? O solo ele vai atingir um limite de deformação, né? Esse limite chega ao equilíbrio de novo, né? Uma tensão igual a zero. Esse é o princípio mecânico de Terzaghi, né? O primeiro princípio. Os ensaios de deformabilidade de solos, né? A gente vai falar sobre um ensaio chamado ensaio de compressão axial. Quando a gente fala em compressão,
axial, principalmente, né, a gente quer dizer que essa força é aplicada numa única direção. A gente vai usar uma moldagem de um corpo de prova, né, para simular isso, e um carregamento de carga axial. No caso, como a gente está falando de solo, esse carregamento vem de cima para baixo, né, no sentido da gravidade. Bom, um corpo de prova, né, simulando o solo, uma carga, né. O que acontece quando aplica uma carga no solo? A tendência dele é se deformar, né, pessoal? Ele se desloca, né, por conta do peso, e esse peso ele gera uma deformação por conta das cargas que foram aplicadas, né, por conta do peso. E aqui só a representação do que aconteceu, né? O estado inicial do solo e logo após receber uma sobrecarga. Princípio simples, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, para vocês não ficarem com muita informação na cabeça das outras aulas também. Isso daí representa a deformação, né? A deformação é adimensional. Eu vou explicar para vocês lá na frente, né? Porque ele faz relação ao recalque com relação à altura total do corpo de prova. Isso daí vocês vão ver logo em seguida. Bom, e o que eu estou representando aqui nesse momento, né? Se eu estou aplicando uma força sobre uma área, né? Que é essa área do solo, eu estou agindo com uma tensão, né? E essa tensão, ela tende a causar uma deformação no solo. Então, o gráfico é tensão versus deformação. Bom, o comportamento da carga e a deformação tende a ter esse formato aqui no gráfico. É como se fossem vários segmentos de retas, né, que vai gerar uma curva, né, tem esse comportamento. Até chegar ao limite e se estabilizar na extremidade. Esse primeiro ensaio aqui que eu queria mostrar para vocês é um ensaio chamado de ensaio de compressão simples, tá? Tem um deflectômetro aqui em cima, esse daqui é o que marca a minha tensão, a força, né, que eu estou aplicando. E aqui o deslocamento, pessoal, seria a deformação. Tá? Um ensaio simples, ele é aplicado uma carga, feita a leitura, né? Aí para cada carga você tem uma aferição de deslocamento, né? Que vai gerar justamente esse gráfico aqui. Mas esse gráfico aqui é só um conceito geral, ele é feito de uma forma diferente, ele é desenhado de uma forma diferente, o eixo das abscissas é um semilogaritmo. Vou mostrar para vocês por que existe essa questão também. Vou mostrar aqui como é que funciona esse ensaio de compressão simples para vocês. Vocês estão ouvindo o som? Pessoal? Eu não, professor. Eu não sei porque que ele não aparece o som. Ouço muito alto. Também não, professor. Tô ouvindo sua voz aí. Só minha voz. Não, vou Mas tá botar aqui de falando aí, novo. professor. Não, tranquilo, eu vou só mostrar, não é só uma ilustração, não é uma coisa que vocês precisam fazer também. Só rodar aqui. Vocês estão notando que ele está aplicando uma tensão aqui, ó. O reloginho, ó, está disparando. E qual é o limite? Até onde ele para? Ele vai parar justamente quando o solo começa a ter a ruptura. Ele está mostrando aqui, ele aumentou aqui a imagem, a filmagem, para mostrar o exato momento da ruptura. Ele fez até a ruptura. Opa, deixa eu voltar aqui.
Bom, pessoal, isso era só uma ilustração, só para mostrar para vocês o ensaio simples, né? Que representa realmente a carga na vertical, né? Axial, né? Como eu falei para vocês, numa única direção. Ele mostrou só a variação da carga, né? Até o momento da ruptura, né? E o Isso outro aí relógio é parecido com aquele que a gente viu lá na Beton. é, é o mesmo princípio de resistência à compressão. Só que ele não tem essa deformação aqui, ó. Ele não mede o deslocamento, ele só mede a força até a ruptura. Mas o princípio é o mesmo, Paulo. E aqui ele só mostrou até, porque tem uma relação do solo com a deformação. Então era para mostrar isso para vocês. Esse é o primeiro ensaio, né? É um ensaio simples. Eu falei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Esse solo aí tem algum preparo para ele ficar dessa forma? Tem. O solo, a amostra é preparada. Geralmente tem dois tipos de ensaio, né? Eles usam a amostra indeformada, que a gente chama, né? Que seria a amostra que realmente está lá sem ter nenhuma alteração. Então eles fazem todo o processo, né? Escavam ao redor, moldam ela lá mesmo e arrancam a amostra de lá para trazer para o laboratório, né? E a gente chama de amostra indeformada, para simular realmente a condição real de que está lá, né? Porque a gente está falando da compressibilidade do solo dentro do solo, né? A gente não está comprimindo ele, a gente está mostrando como ele está, o comportamento do solo lá no local onde ele se originou, tá certo? E geralmente esses ensaios eles usam mais o solo argiloso, né? Até pela questão da coesão, né? Ele se mantém mais. É difícil expulsar a água do solo de um solo argiloso, né? Ele tem um comportamento mais elástico, tem mais expansão, enfim, tem mais reações, né? Bom, esse ensaio de compressão axial, né? Ele tem um comportamento elástico linear. Ele, com a carga, ele se deforma com uma certa proporção de deslocamento. O módulo de elasticidade dele é proporcional, né, à tensão, né? A gente vai ver que a tensão de ruptura, ela, ela é a metade dessa tensão máxima aplicada. A gente usa esse parâmetro para demonstrar a tensão de ruptura, né? Bom, aqui é o exemplo que eu estou dando é da barra de aço, né? Se você pegar uma barra de aço, o que pode ser mais parecido, acho que quando a gente era criança, a gente fazia muito isso, aqueles canudos de plástico. Acho que alguém já, com certeza, ou já segurou nos dentes e puxou, segurou na mão e puxou, né? Vocês notam que aquele canudo, ele tem ele estica, né, um pouquinho, né? Como se fosse um elástico mesmo, né? Que seria essa região aqui, ó. Quanto mais você aplica uma tensão à força, né? Sua deformação é proporcional ao que você está fazendo. Ou seja, uma deformação elástico-linear. Vocês estão vendo que é tipo uma reta, né? Com um ângulo crescente. Só que quando você pega esse canudo, vocês notam que ele vai perdendo seção, né? Se aplica uma tensão menor e ele vai perdendo seção de material, ele vai esticando até romper. Não é isso? Acho que todo mundo já deve ter passado por alguma coisa parecida aí, um canudo, acho que foi o exemplo mais simples. A mesma coisa é o ensaio feito para o aço, né? A gente faz esse ensaio aí para ver realmente a tensão de escoamento do aço, né? O escoamento é esse limite aqui, né? O limite que você chega da elasticidade para ele começar a perder seção, né? E perder a resistência aos poucos até a ruptura. O solo ele não tem esse comportamento, pessoal. É só uma informação análoga, né? O gráfico do solo é esse aqui, né? Que eu falei para vocês. Eles colocam essa curva côncava, mas se vocês forem derivar, isso daqui é como se fossem vários segmentos de reta. Deixa eu até botar aqui meu... Acho que tem aqui. Aqui é a tensão de ruptura, né? É o máximo que ele atinge, né? Seria mais ou menos proporcional a isso daqui que a gente está falando. A última condição é elástica do solo, né? E esse modo de elasticidade, o que que ele é? Ele é a tensão, né? Tensão pela deformação. Tensão de ruptura máxima aqui, para que serve isso, né? Para ele traçar justamente para ele conhecer realmente a informação da tensão de ruptura.
Bom, além do ensaio de compressão axial, existe também um ensaio de deformabilidade do solo chamado ensaio de compressão triaxial. Pessoal, esses ensaios eles também servem para revelar a resistência do solo, tá? Eu vou tentar até falar. Inclusive, hoje eu recebi um relatório de, de placa, né, que eles chamam, né, que a gente calcula o módulo de resiliência que tem relação com o módulo de compressibilidade do solo, né, até quanto o solo pode suportar. Como eu estou aqui num parque eólico, tem alguns guindastes que, para montar torre, eles chegam a 1.600 toneladas, é um peso fora do normal, né? Então, esse ensaio ele é importantíssimo para saber se o solo ele tem essa capacidade de se deformar de forma lenta e sem ter ruptura, ou seja, resistir, né? Bom, o ensaio de... Vocês estão tendo alguma dúvida, pessoal, com relação ao princípio aí do ensaio de compressão axial? Vocês entenderam? Uma dúvida até o momento? Pode prosseguir, Rui. Tá, vamos lá. O ensaio de compressão triaxial, ele é diferente do axial, né? O axial só tem uma direção, né? A direção da gravidade. E o triaxial tem esforço em todas as direções, né? Ele realmente ele simula mais a realidade do comportamento do solo. Quando eu pego um solo, né, a certa profundidade, pego uma amostra, né? Que acontece, né? Quais são as reações que existem nele? Existe um carregamento sobre essa amostra, né? Que é o peso dessa camada. Existe um carregamento aqui na lateral de confinamento, né? Esse solo ele tende a se expandir, tende a ter carregamento. Então, quando você concorda comigo, quando aplica uma carga aqui, existe uma resistência lateral que impede ele de se deformar mais ainda. Ou seja, ele tem reações em todas as direções. Então, o ensaio de compressão triaxial, ele serve para simular isso, né? Diferente do ensaio de compressão axial, né? O que acontece com ele, né? Você só tem uma deformação direta, né? No sentido do peso próprio do solo. Então, o ensaio de compressão triaxial, ele revela com mais fidelidade essa condição da compressibilidade do solo. Eu vou mostrar para vocês agora o equipamento, né, que é usado para fazer o ensaio de compressão triaxial. Eu acho que o som também não vai para vocês, mas a imagem já vai... É só para ilustrar para vocês reconhecerem o equipamento, tá? Vou mostrar aqui para vocês, só um momento. Essa amostra aí, vocês estão notando que é um solo argiloso, né? E é uma amostra deformada. Por que eu sei disso? Porque vocês estão vendo que ele está esculpindo a amostra, ou seja, ele tirou do solo no estado que ela estava, né? Ele está lapidando ela para poder entrar no molde de corpo de prova. Vou continuar aqui para... Opa! Olha o cuidado que o laboratorista tem com a amostra, pessoal. Ele envolveu a amostra numa membrana, né? Para não ter contato direto com a água, né? Por que eles usam a água nesse ensaio triaxial? Porque você consegue controlar essa tensão da água como se fosse o solo. Vocês concordam comigo que se você tem um corpo de prova confinado
num reservatório, né? De todas as formas. Se você aplicar uma tensão em cima desse cabeçote para comprimir a água, o que vai acontecer? Você tem uma tensão o quê? Uma tensão neutra, né? Ou seja, eu controlo a carga, porque eu tenho a densidade eu tenho o peso específico da água, e eu sei que essa pressão ela varia com a altura da coluna d'água, né? Só que eu ainda sobrecarrego ela. Então eu consigo simular essas reações de carregamento, tanto lateral como na parte superior. É isso que ele vai fazer. Tá pausado, Rui. Tá pausado? Na Avançou um internet. pouquinho agora. Opa! Oh, meu Deus. Espera aí, deixa eu... É porque tu vê aí passando normal, mas aí o que chega pra nós é o que a sua internet tá mandando os dados, entendeu? É por isso que dá Ah, esse... sim. Espera aí, só um minutinho. Entendi. Deixa eu só voltar aqui. Vou tentar passando manualmente. Eu quero travar que eu só passando manualmente. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Cadê? Deixa eu voltar aqui só um momento. Pronto, aí é o momento que o ensaio acaba, mas o que que acontece? Todo mundo está vendo a imagem aí? Ele está aplicando água aqui, ó, dentro desse equipamento, né? Para forçar uma pressão nas paredes dessa amostra, certo? E ele está aplicando aqui uma carga em cima da amostra, né? Em cima do cabeçote, para simular o carregamento, certo? E através desse ensaio ele simula aí o carregamento ao longo do tempo, né? Ele vai aplicando o carregamento, vai marcando o tempo, né? E vai formando aquele gráfico com relação ao tempo, né? E isso é o ensaio triaxial, né? A água ela aplica as tensões em todas as direções. Por isso que é usada a água. Aí o ensaio já acabou. Era mais para mostrar o princípio, né, como é que é feito, né? Geralmente sempre se usa água, porque a água você consegue controlar a pressão e você consegue simular as cargas em todas as direções, né? Até por conta da água ser um fluido que tem uma condição de tensões em todas as direções. Bom, pessoal, o ensaio triaxial usa o mesmo princípio, né? Usa um pouco de prova sendo comprimido por uma prensa, né, para simular o carregamento. E as deformações são registradas ao longo de cada tempo, né? Isso é, vamos dizer assim, é o que acontece de forma natural, né? Que se chama adensamento, né? Você consegue naturalmente comprimir o solo, né? Por conta do seu carregamento, pode ser por carga ou acréscimo, e a tendência dele é ter essas deformações. Aqui é aquele experimento que eu mostrei para vocês, né? O que acontece? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um ponteirozinho aqui, uma caneta, tá? Por que é usado a água aqui, pessoal? Porque a água eu consigo comprimir ela, consigo registrar as tensões, né? Então o que vai acontecer? Eu consigo gerar tensões nessa superfície, consigo gerar tensões aqui, consigo gerar tensões desse lado, né?
Aqui dentro, vocês estão vendo que tem uma mangueirinha. O que ele está fazendo? Ele está saturando a amostra, né, para manter na mesma pressão. E o que vai acontecer? Se eu estou comprimindo essa água aqui dentro, eu estou jogando carga, né, em todas as direções. E aqui eu vou aplicando um acréscimo aqui de carga, eu vou marcando, né, no reloginho, para ver aquele comportamento do solo, né. No caso aqui, o estado de tensões pelo tempo, né. Ele vai marcando cada pontinho, né, ó. Vai marcando, vai crescendo a tensão, né. E ele tem um tipo de comportamento. Aqui o equipamento, né, é um equipamento mais moderno, né, tem os injetores aqui para injetar água, líquido, para dar a pressão de forma controlada. Esse daqui, ó, quando você vai aplicando a pressão, você vai drenando a água também, né? Vai retirando a água, então ele marca aqui o nível da água que vai sendo retirado também. Bom, o terceiro ensaio, também de forma bem simplória, mais ilustrativa, ele também é um ensaio de deformabilidade dos solos, é um ensaio chamado de ensaio de deformação endométrica, pessoal, que é um ensaio também simples, ele é confinado, ele também é feito numa única direção, né, um chamado de compressão do solo dentro de um molde, ele impede a deformação lateral, ele poderia também ser chamado de ensaio de compressão confinada, né, mas escolheram esse nome de endométrica, e ele também é muito parecido com o ensaio axial. Ele também tem o mesmo princípio, né, de você aplicar cargas e ver quanto que ele deforma, né. O equipamento é muito simples, né? Vocês estão vendo aqui um cabeçote, aqui tem uma pedra porosa, né? Esse rajado, né? Aqui é a amostra do solo, aqui outra pedra porosa. Para que isso? Para quando for aplicada a carga, né? Essa água, como ela vai ter que diminuir, a amostra vai se deformar, então a água tem que ser expulsa para os vazios diminuírem. Então ela é drenada, né? Tanto pela parte de baixo como a parte de cima. Aqui o equipamento, né? Aqui é o cabeçote, né, que é justamente esse daqui, né, leva atenção. Aqui dentro está a amostra de solo, ou a pedra porosa ela fica embutida aqui dentro e outra aqui em cima, certo? E a drenagem, né, acontece por um cachimbo, né, próximo à amostra, acho que está do outro lado. Acho que eu tenho no outro slide. Ah, tenho aqui. O mesmo princípio, ó, vocês notam aqui, ó, que também se aplica um carregamento numa amostra confinada. A carga é feita de forma axial também. Cabeçote, né, para você garantir que a amostra esteja com carregamento todo isolado, né, no só sentido. Eu acho que eu fiz uma assim. Aqui são as etapas, né? Eu tenho uma pedra porosa, né? Em seguida, eu tenho um molde e dentro desse molde eu coloco uma amostra do solo. Em cima da amostra eu tenho outra pedra porosa, o cabeçote, né? E um deflectômetro, né? Para você medir a força que está sendo aplicada, né? E isso de forma confinada, né? O solo está saturado também, e através dessa pressão a gente consegue aferir e controlar essa tensão pela deformação. Carregamento, né, para isso acontecer, a tensão, né, deformação. E o que vai acontecer O que acontece, pessoal? A gente estudou, acho que no semestre passado, né, a gente sabe que quando a gente aplica essa tensão, a tendência do solo com carregamento é diminuir o índice de vazios, né? E a gente tem esse cálculo aí através dos índices físicos, né? Ensaios de laboratório, como peso específico dos solos, né? A gente consegue ter uma correlação com os índices de vazios, né? Mas é natural que quanto maior a aplicação de tensão, o que vai acontecer? Se eu tenho um índice de vazios aí próximo de 3, né? No caso aí 3, alguma coisa, 3,2, né? Quanto mais eu aplico uma carga, o que vai acontecer? A tendência do solo é diminuir a quantidade de vazios. Naturalmente isso vai acontecer, né? E o carregamento, ele tende a ser maior, mas a quantidade de vazios, ela tende
a parar de diminuir. Eu chego no limite, né, de vazios, e esse comportamento da curva, né, ele fica muito parecido com uma reta, né, porque ele tende a se estabilizar. Ou seja, todos os solos estão de forma bem, estão todos em contato, né, próxima uma das outras, fazendo as tensões. Só que o que vai acontecer, pessoal? Esse comportamento aqui, o solo ele tem um comportamento, um comportamento elástico, né? Esse tipo de carregamento, essa deformação, acontece de forma linear elástica, né? Muito parecido com o princípio da lei de Hooke. Só que quando eu paro de comprimir esse solo, o que vai acontecer? Parte dele vai voltar para um estado de vazios maior. Por que isso acontece? Bom, o princípio mecânico, né, de Terzaghi, ele fala isso, né, que o solo ele é como se fosse uma mola, né? Quando você deixa de aplicar tensões, a tendência dele é ter uma descarga, ter um alívio de tensões, né? Então, parte dos vazios ele recupera. É justamente isso que acontece, né? Você tem uma compressão do solo, e quando você descarrega esse carregamento, você tem uma expansão natural do solo, né? Um limite de expansão, né? Só que esse gráfico, pessoal, a gente não vai usar ele assim. Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês de forma direta, né? Geralmente, o que a gente usa? A gente usa o eixo das abscissas, é um gráfico semi-logarítmico, né? A gente usa as abscissas como logaritmos, né? Para melhor representar, melhor visualização. Então, seria dessa forma que ficaria o gráfico. Tem aqui, ó, os dois pontos aqui que eu peguei, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, né? O trecho de compressão, né? Um aqui, outro aqui. E o que a gente vai aprender? Que essa primeira curva aqui, ele tem relação com o comportamento, vamos dizer assim, em algum momento ele teve uma compressão, né? O solo se acomodou e ele teve essa curva aqui suave, né? Já essa curva aqui, que a gente vai aprender também, que é chamada de reta virgem, né? Que ela é muito usada no adensamento, porque existe um registro, uma memória de adensamento, que a gente fala na mecânica do solo, né? Que tende a ter esse comportamento aqui sempre parecido, né? Quando o solo já sofre um carregamento, ele sofre uma redução de vazios, né? E que quando em outro momento você tenta fazer esse carregamento, um novo carregamento, o comportamento dessa curva é a mesma, né? Ela tende a continuar. Ah, eu deixei de carregar, o que vai acontecer? Parte dos vazios é recuperado, né? Porque ele tem um alívio, né? Ele volta a um estado, né? De alívio de tensões e parte desses vazios é recuperado. Ou seja, o solo realmente ele tem um comportamento, né? Não que seja elástico, né? Mas ele promove uma tentativa parecida, né? Com o princípio da lei de Hooke. Bom, nós falamos aí na variação das tensões, né? No caso ali, ele mostrou que as tensões não acontecem de forma linear, né? Não vai acontecer por conta dos fatores do próprio comportamento do solo. Os parâmetros empregados para os determinados níveis de tensões, né? O que a gente vai aprender? A gente vai aprender essas correlações, pessoal. O coeficiente de compressibilidade, que é nada mais do que a variação de vazios sobre a tensão vertical aplicada no solo, né? Esse coeficiente de compressibilidade ele é negativo, né? Porque ele faz relação ao índice de vazios, né? Por parte dele se recuperar. E também tem uma relação chamada coeficiente de variação volumétrica, que nada mais é do que a deformação do solo, né? O deslocamento dele, com relação à tensão vertical aplicada. E também a gente vai aprender outra relação chamada módulo de compressão endométrica, né? Que é a própria tensão que ela causa a deformação do solo, né? Ela tem uma proporção que causa tensão que causa uma deformação do solo, né? Pessoal, muita teoria, né? Falei para vocês que o assunto era diferente, mexe um pouco com a cabeça de vocês, mas quando a gente começar a fazer alguns exercícios, né, que
realmente vai ser mais na aula de revisão que a gente vai pegar todas essas aulas que estão acontecendo e jogar elas mais para aulas de exercício. A gente vai tentar praticar isso, tentar ver com clareza cada exemplo prático aqui. Eu coloquei alguns exemplos práticos aqui no final da aula para vocês entenderem como é que é a aplicação direta desse cálculo. Mas a gente já consegue entender o seguinte, que a gente consegue separar o solo em duas condições, né? A estrutura do solo, pessoal, tem uma parte dele que é sólido, né, realmente, né? E uma parte dele que não ocupa nada, né? Que a gente chama de vazios, né? Ou seja, o solo é trifásico. Nesses vazios aqui também pode ter água, né? Mas eu preferi chamar de vazios porque realmente ou é uma parte, vamos dizer assim, sólida e a outra abstrata, né? A gente imagina que existe uma condição de vazios, né? Então isso pode ser expresso da seguinte forma, né? A gente tem uma altura inicial, né, dos sólidos, desculpe, e uma altura H1, né, que seria a altura da condição do solo atual, né? Seria um carregamento. Bom, e vamos colocar o solo numa condição também tridimensional. Faz de conta que eu peguei essa amostra de solo, né? Eu sei que parte dela é sólida realmente, né? E é uma parte que não ocupa nada, né? Que são os vazios. Eu delimitei essa amostra, né? Eu conheço essa área. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma separação, né? A gente sabe que os índices físicos, né, pessoal, que vocês viram no semestre passado, eles têm essa relação, né? O que é o índice de vazios, né? Ele é o volume dos vazios sobre o volume dos sólidos. Ele tem essa relação, né? E a porosidade? O que é a porosidade? É o volume de vazios sobre o volume total da amostra. E a relação desses dois aqui, ó, a gente pegando as duas fórmulas, né, correlacionando, a gente sabe que a porosidade, né, é o índice de vazios sobre vazios mais um. Para que eu quero isso? Pessoal, daqui para frente a gente vai usar algumas correlações que vão ajudar no entendimento desse cálculo para a gente. Bom, se eu delimitei aqui essa estrutura do solo, eu tenho as dimensões de área. Então, tem uma altura, né, pessoal? O que eu posso ter aqui? Eu consigo ter o volume total dessa amostra aqui. E o que é um volume, pessoal? É uma área vezes a altura, né? A área da base, né, que aqui é um prisma, né? A mesma área da base é a mesma área do topo, né? Coloquei aqui só para vocês enxergarem o A. Que é a área da base? A. Que é a altura? H1. Só que, o que eu disse para vocês? A porosidade, pessoal, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com o volume de vazio sobre o volume total da amostra, que é igual ao índice de vazio sobre o índice de vazios mais um. Essa relação, eu vinculando ela com o nosso volume total aqui, ó, dessa amostra, né, que eu acabei de mostrar para vocês, né, o volume total da amostra é isso aqui, pessoal, a área da base, né, vezes a altura, né. Eu simplesmente peguei essa fórmula aqui, substituí o volume total na fórmula aqui. Bom, e eu sei também, pessoal, olhando de novo aqui para a fórmula, que o nosso volume de vazios, ele é o quê? Ele é o índice de vazios vezes o volume dos sólidos, né? Que é isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu só fiz isolar aqui, ó, o volume dos vazios, né? Passei para cá multiplicando, né? Isolei. Para que isso, pessoal? Mais uma vez, ó, para correlacionar aqui a fórmula. Professor, mas esse negócio de estar deduzindo fórmula é muito chato. Pessoal, é muito chato, mas realmente é bom saber a origem de cada dedução dessa fórmula aí. No final fica muito simples, você não precisa estar deduzindo fórmula, mas é bom entender de onde vem essas informações. Bom, mais uma vez aqui. Eu peguei aqui essa fórmula aqui, ó, substituí aqui, certo? Esses dois aqui, ó, são comuns, eu posso cortar aqui, né, que está multiplicando um lado, multiplicando do outro. Eu sei que o que sobrou aqui, ó, o volume dos sólidos, né,
sobre a área vezes a altura é igual a 1, né, que eu eliminei ali, ficou isso aqui. Bom, eu cheguei numa informação aqui, ó. O que eu fiz agora, pessoal? Só para mostrar para vocês. Eu passei para cá, ó. Tá dividindo, passou para cá, multiplicando. Agora preste atenção nessa explicação aqui que eu vou falar para vocês. Vocês concordam comigo? Quem não concordar, por favor, questione. Quando eu olho essa amostra aqui, que eu determinei os limites dela aqui numa área, vocês concordam comigo que essa área, esse volume aqui, ele é invariável, pessoal, dos sólidos? Por que ele é invariável? Porque o que varia no solo? Se eu comprimo ele, o que vai variar? Os vazios? Só vazios. Ou seja, os sólidos eles nunca vão diminuir de tamanho. Eles vão continuar do mesmo tamanho das partículas, tudo direitinho. Eles vão só se reorganizar e se aproximar. Ou seja, aqui, ó, como eu fiz uma separação total entre sólidos e vazios, eu sei que se eu fizer um carregamento aqui, ó, só diminui os vazios. Vocês concordam comigo? Então, para eu deduzir essa fórmula, o que eu vejo aqui, ó? Bom, se eu pegar essa área aqui, ó, que ela não muda, né? Então, esse volume aqui também não muda, né, pessoal? É um só, né? O que muda é o volume dos vazios. Então, vocês concordam comigo que isso aqui é uma constante? Volume do sólido sobre a área dele é invariável, né, pessoal? É uma constante. Então, eu vou chamar ele de K, tá? Um coeficiente de compressibilidade. Porque quando eu pego essa amostra aqui, o que vai variar são os vazios, pessoal. Os sólidos, eles não mudam. Eles são mesmo. Vai variar sempre a quantidade de vazios, mas as partículas, elas não vão mudar de tamanho, vocês vão apertar elas vão continuar do mesmo jeito. Então, eu vou chamar isso de constante. E em cima disso, eu consigo resumir o meu cálculo aqui, ó. Então, o que é o K? O meu constante, minha constante de compressibilidade, é igual à altura inicial, ó, do solo sobre o volume sobre o índice de vazios mais 1. O que eu quero determinar aqui? Eu deduzi essa fórmula todinha para saber, ó, que essa altura ela tem uma relação direta com essa constante que multiplica o índice de vazios mais 1. Nossa, professor, realmente não precisava deduzir essa fórmula toda. Pessoal, eu acho importante deduzir, porque se a gente não conhecer a origem dessas fórmulas, vocês não vão nunca tentar associar numa revisão, num estudo, os índices físicos, as outras coisas que correlacionam com esse entendimento aí. Tá bom? Alguma dúvida com relação a essa dedução de fórmula aqui, até o momento? Vai seguir. Vou seguir, né? Vamos lá. Bom, eu achei isso, né? Eu peguei essa amostra, como eu falei para vocês, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu determinei essa fórmula aqui, né? Eu sei que nossa altura aqui da amostra, ela realmente é um K sobre o índice de vazios, né? Que eu chamei 1, né? Porque eu vou chamar essa primeira amostra de amostra 1, né? Vou deixar ela aqui 1. O que eu posso fazer agora, pessoal? Como eu falei para vocês, se eu aplicar um carregamento no solo, vocês já concordaram comigo, né? Então, as partículas elas não diminuem de tamanho, pessoal. O que reduz são os vazios. Quando eu aplico esse carregamento, esse deslocamento aqui, pessoal, essa medida aqui, ó, ela é chamada de recalque. É isso que vocês vão ver bastante na engenharia. Bom, e através dela, a gente consegue determinar outra correlação aqui, mas de maneira mais simples, né? Vou mostrar para vocês. O esquema 2, né? Vocês lembram aqui que a gente tinha uma altura inicial aqui, que foi alterada, né? Não é isso? A gente tinha uma altura aqui H1, né? Que está ali, né, do outro lado, né? Foi alterada por quê? Porque eu apliquei um carregamento, então essa quantidade de vazios, ela tem uma redução. E o que vai acontecer? Bom, pessoal, o mesmo princípio da amostra 1 é a amostra 2. Quando isso aconteceu, eu tenho uma nova amostra, né? Alterada, mas eu tenho uma nova amostra.
eu sei que essa correlação também tem a ver com a altura. Esquecendo o recalque aqui, vamos imaginar que isso aqui tá dessa altura mesmo, desde o início. Eu tenho que essa altura 2 ela é igual à minha constante, mais o índice de vazio 2, mais 1 também. Ou seja, o princípio é o mesmo para as duas. Até aqui eu acho que está claro, né? Não vai mudar nada, né? Só que eu tenho duas coisas comuns aqui. Ó. Vocês concordam comigo que a constante é igual para os dois? Eu posso igualar essas duas fórmulas aqui. Eu posso dizer que elas são proporcionais uma à outra. Então, o que eu chamei? Que o K aqui, K1 é igual a K2, né? Mas o K é uma constante, né? Como eu falei para vocês. Então, eu igualei essas duas fórmulas aqui. Eu sei que uma é igual à outra. E eu sei que a relação entre essas duas condições é isso aqui. Opa. Certo? O que eu posso dizer também? Que o recálculo, pessoal, é o quê? Ele é o H1, não é isso? Menos o H2, certo? A gente pode tirar também essa conclusão. Mas, por enquanto, vamos fazer um exercício, né, que está de bom tamanho aí, essas duas deduções, né? Vamos aplicar ela agora de forma teórica, depois de forma prática para vocês, fazendo a seguinte questão, né? Exercício 1. A altura inicial de uma amostra é de 2 centímetros e seu índice de vazios é igual a 1,18. Submetida a um ensaio de adensamento, a altura se reduz a 1,28. Qual o índice de vazios final? Pessoal, aqui eu tenho uma altura inicial, aqui, ó, já disse para vocês, né? E aqui, em cima dessa amostra, eu tenho um índice de vazios, né? O exercício falou de forma bem clara, né? Teve um adensamento, né? Se teve um adensamento, eu estou dizendo o quê? Que teve o quê? Um carregamento, não é isso? Então, se eu tenho um carregamento, minha altura aqui, ele está dizendo que reduziu para 1,28, né? Ou seja, eu tenho um H2 aqui, que seria uma nova altura. Está aqui a nossa amostra, né? Ela tem uma altura inicial de 2 centímetros. O índice de vazios é de 1,18. O que vai acontecer? Um adensamento, né? No nosso caso aqui, se for em laboratório, é um carregamento mesmo, simulando isso, né? Essa amostra tende ao quê com esse carregamento? Tende a reduzir. E no problema, essa altura aqui, como teve deformação, né, pessoal? Teve uma deformação aqui. Minha altura foi alterada. A pergunta que ele quer: qual o meu índice de vazios aqui? Primeira coisa, não tem como questionar, né? A gente sabe que esse índice de vazios aqui, o 2, ele é menor do que o E1. Logicamente, porque se eu estou comprimindo, as partículas tendem a se aproximar, então o índice de vazios vai diminuir. Bom, pegando então essa estrutura, né? O que a gente vai fazer? A gente deduziu aquelas duas formas, a gente está falando das duas alturas, então a gente vai usar aquela fórmula, né, correlacionadas. E a aplicação é bem direta, pessoal. O que ele quer aqui? Ele quer o E2. Eu vou só calcular aqui de forma direta, né? Quem é o meu H2? 1,28. Quem é o meu H1? 2. Está aqui, ó. Quem é meu índice de vazio 2? É o que eu quero, né? Está aqui a nossa resposta, a gente vai achar aqui. E o nosso índice de vazios inicial está aqui. Por que eu fiz esse exercício tão simples para vocês? É só para explicar primeiro o princípio prático direto, né? De como vai ser calculado. Aqui eu fiz direto, pessoal, para não perder tempo, né? O meu índice de vazios, ele representa agora, ó, 0,39, 0,395, certo?
Bem simples, para não complicar, o cálculo foi direto, não tem nenhum segredo aí nessa questão aí. O que eu quero mostrar para vocês, primeiro, essa questão objetiva, né? De mostrar para vocês como é que é a aplicação do cálculo, o que são as deformações, o que são as tensões, o que ele causa na amostra. Bom, vamos usar uma questão mais prática, mais voltada para a nossa realidade, né? Bem mais próxima. No exercício 2, pessoal, eu tenho agora uma camada compressível de 6 metros. Quando eu falo em camada compressível, né? A camada ela tende a ter deformação. Geralmente as camadas argilosas, né? Tem uma deformação mais acentuada. E ele disse o seguinte, uma camada compressível de 6 metros de espessura, seu índice de vazios é de 1,037. Ensaios indicaram que o índice de vazios final, sob o peso do edifício projetado, será de 0,981. Bom, olhando de cara aqui, pessoal, vocês notam que teve o quê? Teve um pequeno recalque aqui, né? Teve um deslocamento do solo. Qual será, inclusive é isso que ele está perguntando, qual será o recalque desse edifício? Primeiro, o que eles fizeram para calcular isso daí? Com certeza eles fizeram uma simulação em laboratório, né? Dimensionaram mais ou menos as cargas que podem ser aplicadas aqui, né? O peso, né, da estrutura, né? Pela área de projeção, você consegue saber as tensões desse solo. Sabendo disso, eles também sabem que a camada de influência é de 6 metros aqui, de profundidade, ó, mostrou aqui. E ele falou também que esse material é compressível, ou seja, ele está sujeito à redução de vazios. Bom, nosso ensaio de compressão endométrica, né? Ele usa esse mesmo princípio, né? Uma força aplicada diretamente sobre o solo, né? Carregamento. E a gente vai usar exatamente isso aqui, né, pessoal? A gente sabe que o índice de vazios final foi isso aqui, ó. Isso aqui foi simulado em laboratório, né? Ele fez essa simulação. Só que a gente vai querer agora o recalque que ficou com relação a esse vazios, né? Os vazios que teve redução. Bom, vamos para os nossos cálculos aqui. O edifício aqui, ó, teve um recalque, né? Como eu mostrei para vocês. Tá aqui, ó, a gente tem uma nova altura, né? Que esse edifício ele afundou um pouquinho. Nada de assustar, né, pessoal? Aqui é vamos dizer assim, toda a estrutura ela tende a ter movimentação. É muito importante, inclusive, a estrutura ter movimentação. Ela vai se acomodar, vai ter uma compressão normal. É calculado para isso, por isso que a gente faz a sondagem, né? Para saber o suporte do solo, a tensão admissível do solo, tudo isso é calculado antes do solo receber a estrutura. Bom, ciente disso, e montando essa estrutura, né, que eu mostrei para vocês, uma simulação de um carregamento de um edifício. Vamos calcular, né? Bom, mais uma vez, a gente tem uma relação entre as alturas iniciais e finais, né? A gente já deduziu essa fórmula a primeira vez, e a gente vai só substituir. Como eu tenho os dados iniciais, eu quero os dados finais aí com relação ao que foi aplicado. Bom, H2 seria o que eu quero, o 6 seria a espessura dessa camada, ou seja, a altura, né, da amostra. Eu tenho o índice de vazios inicial e tenho o final, ou seja, tenho todos os dados para saber qual foi a altura que ficou, né? Bom, fazendo a soma, né, fazendo a operação normal, eu vou ter que essa minha altura, ela teve o quê? Ela está com 6,835 metros. Antes ela tinha o quê? Tinha 6 metros. Opa, deixa eu voltar aqui. Pessoal, esse edifício, a gente está falando o quê? Que ele teve um recalque de poucos centímetros, não é isso?
foi de, deixa eu ver aqui, 6 menos 0,2, não é isso? Muito pouco aí. O nosso recalque aqui foi muito pouco, né? Seria de 16 centímetros, professor. Eu estou equivocado. Oi? 5,83 seria. Vamos arredondar aí para 5,84. Para 6 seriam 16 centímetros. Isso, é isso mesmo, né? Tá certo. É porque tem metro. 16 centímetros. Ou seja, para um prédio, para as condições estruturais, né? Esse deslocamento, ele é favorável, né? Só que essa análise a gente não pode fazer de forma objetiva, né? Tem várias outras condições, né? A gente não sabe realmente a realidade do processo. Mas aí a gente já sabe, através desses cálculos, né, como é importante a gente ter essas informações para saber a condição de deformação desse solo, né? Através da compressão. Bom, a gente viu essa deformabilidade dométrica, né, que eu mostrei para vocês, né, pessoal? Que a tendência desse solo realmente é ter redução de vazios. E essa diminuição, né, essa diminuição de altura, né, essa diferença, esse ρ aqui, né, é chamado de recalque, né? Acho que tem até aqui. Pronto. Isso aqui é chamado de recalque, né, pessoal? Isso aqui, ó, é chamado de recalque, certo? É realmente o deslocamento, né? A gente pode dizer aqui, ó, que aqui teve um recalque de 16 centímetros, ok? E é isso que a gente vai simular agora. A gente vai fazer aqui mais uma correlação muito simples, né? Eu sei que já tinha até falado ali no slide anterior que o meu ρ, né, esse deslocamento, ele tem relação aqui, ó, ele é uma altura inicial menos o H2, né? Isso aqui é igual ao ρ. Através de substituição normal, o que que eu vou fazer? Usando dois termos comuns aqui, né? Eu deixei só uma expressão. Eu sei que é o H2 aqui, ó. O H2, ele é igual a essa relação aqui, né? Completa. E só reorganizando a fórmula aí, botando em evidência, né? Eu vou cortar esse mais 1 com menos 1 aqui. Eu vou ter que nosso recalque, pessoal, ele tem essa relação aí com índice de vazios, certo? A altura inicial e as relações aí com os índices de vazios final e inicial, certo? Mais uma formulazinha para ser aplicada. Bom, e eu falei para vocês que a gente realmente ia ver essas condições, né? O coeficiente de compressibilidade do solo, né? O quanto eu tenho de variação de vazios com relação à tensão aplicada, a tensão vertical. E o meu coeficiente de variação volumétrica, né? O quanto o solo se deforma, ele se desloca, né? Com relação à tensão vertical. E o meu módulo endométrico, né, pessoal? Que realmente ele tem uma relação da tensão com relação ao deslocamento do solo, a deformação, né? São essas três expressões aí que a gente vai aplicar também. Bom, a gente descobriu aí essa fórmula aí maravilhosa aí do recalque, né? Essa correlação. E a gente viu que o solo tem esse comportamento aqui, né, pessoal? A gente tem uma linha aqui de carregamento. Aqui a nossa recompressão, né, que eles chamam, né? Compressão, recompressão e aqui o descarregamento, né? Ou expansão do solo, né? Quando você deixa de aplicar a carga, né, o solo tende a ter um aumento de vazios, né? Ele recupera uma porcentagem, né? E a gente sabe que cada ponto desse aqui, pessoal, está representado aqui, ó, para cada tensão, a gente tem uma variação de vazios, né? Aqui eu tenho um vazios, né? Aqui para outra tensão, né, eu tenho um vazios menor, né? A condição inicial e a condição final. Bom, e o que eu mostrei para vocês, né? O nosso coeficiente de compressibilidade, né? Ele é representado dessa fórmula aqui, né, pessoal? Com relação ao índice de vazios e a tensão aplicada, né? E eu consigo chegar em outra correlação aqui, que também vai ser muito aplicada no dia a dia de vocês, né?
Bom, eu sei que o índice de vazios inicial e final, isso daqui a gente pode chamar de variação de vazios, né, pessoal? E eu posso dizer o seguinte também. O que é esse meu índice de vazios aqui? Bom, se eu isolar essa fórmula aqui, né, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu pegar essa variação de vazios aqui, ó, eu posso passar essa tensão aqui, essa tensão vertical, e multiplicar o meu coeficiente de compressibilidade, né? Então, ó, posso dizer que isso daqui é igual ao quê? A minha tensão vertical vezes meu módulo, meu coeficiente de compressibilidade, certo? Aí, o que eu faço? Eu peguei isso aqui, ó, só fiz organizar, tá, pessoal? Peguei isso aqui, ó, isso daqui, ó, certo? Que eu colocando ele para o começo, né, eu vou ter essa expressão aqui, ó, tensão vezes coeficiente de compressibilidade, que é isso aqui. E esse meu H1 aqui, ó, só fiz reorganizar. Como está tudo multiplicando, eu peguei esse H1, ó, botei para o outro lado aqui, ó. Joguei ele para cá, ó. Só fiz reorganizar, certo? Então, meu recálculo, pessoal, é a minha variação de tensão, né, vezes o coeficiente de compressibilidade, que multiplicado pela altura inicial, dividido pelo índice de vazios inicial mais 1, certo? É mais uma expressão para a gente poder aplicar, né? E o recálculo específico, ou deformação? Bom, uma coisa que vocês têm que aprender, e eu não tinha dito para vocês ainda. A gente já sabe que o ρ, pessoal, é o recálque em si, né? O recálque eu consigo medir, seja em centímetro, seja em metro, né? Minha deformação, pessoal, é um número adimensional. Por quê? Porque eu relaciono altura com altura, pessoal. Isso aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui, uma altura inicial aqui, um H1. Se eu pegar um H1, né? O H1 de uma amostra, né? Se eu deformo ela, eu vou ter outra altura, né? Eu vou ter um H2. Vou ter um H2 aqui. E essa diferença, né? Eu chamo de recálculo, né? Que foi a diferença que causou a redução. Ou seja, o que eu estou colocando aqui, ó? Essa diferença aqui, ó, vamos colocar aqui, se ela tiver em metros, minha altura também é em metros. Minha deformação é uma relação direta, né? Entre um e outro, né? Ou seja, eu quero saber a proporção de redução dela com relação à altura inicial. Por isso que é um número adimensional. É um valor absoluto. E o recálculo, pessoal, ele pode ser expresso da seguinte forma também, né? Usando outra correlação, né? Eu sabendo dessa correlação aqui da deformação, eu vou isolar aqui o recálculo, eu sei que ele é a altura inicial vezes a minha deformação. Meu módulo aqui de volumétrica, o que vai acontecer? Eu sei que ele é o quê? É a relação entre minha deformação, né? Vertical sobre a tensão aplicada, vertical. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras, né? Eu vou isolar aqui a variável, né? No caso aqui, ó, eu quero essa deformação aqui, né? Que está nessa fórmula aqui. Eu vou só substituir. Bem, quem é meu módulo volumétrico, meu coeficiente volumétrico? Seria a deformação, ela é igual a minha tensão volumétrica, meu coeficiente volumétrico vezes a tensão vertical. Pronto, pessoal, só fiz substituir aqui, direto. É mais uma correlação, né? Para informações aí que venha ser necessário. E a outra expressão, né? A gente pode usar o seguinte, usando a mesma expressão aí da deformação e da altura, né? A gente vai fazer agora a nossa deformação endométrica, né, pessoal? Que realmente é o estado de tensões aplicado
pela deformação que acontece com a variação de tensões. Vou fazer a mesma substituição. O que eu fiz aqui, pessoal? O que eu quero aqui? Eu fiz só substituir o que aqui? Ó? Substituir o meu Ezinho. Certinho? Notem o seguinte, que esse aqui, ó, ele está dividindo, né? Ele passou para cá, ó, multiplicando. Ou seja, meu DE, nossa senhora, eu sem a caneta, né? Não tem como fazer bonitinho. Esse DE aqui, ó, ele é igual a minha tensão, né? Sobre a minha deformação endométrica. Pronto, essa expressão aqui, eu só fiz substituir aqui e criei outra correlação com o recalque. Pessoal, estão cansados aí? A gente já está terminando. Acho que esse aqui, se eu não me engano, é o último exercício. Já está perto do final. Já tá... Que horas são, pessoal? Vou falar nisso. Só... ainda está em tempo. Tá, vamos lá. Mais uma vez aqui a gente vai usar um exemplo aqui prático aqui, falando de um edifício, né? O exercício 3. O recalque total de um edifício construído sobre uma camada de argila rija com 18 metros de espessura. Antes que alguém pergunte, viu, pessoal? Argila rija é a expressão que a gente usa de rigidez mesmo. A questão técnica, quando a gente fala em rigidez, a gente fala rija mesmo, viu? Então, esse recalque do edifício, né, construído sobre uma camada de argila rija com 18 metros de espessura, foi de 5,26. Sabendo-se que a pressão média na camada de argila aumentou 70 kN por metro quadrado. Pede-se determinar o coeficiente de decréscimo de volume. Pessoal, vocês notem aí que as informações aí já começou a abrir bastante, né? E essas condições já como é que se diz, já rebatem mais na realidade de vocês. São várias situações, né, que a gente vai se deparar, e uma delas é saber reorganizar essas informações para poder achar uma solução. Vamos lá aos poucos aqui, né? A gente tem um edifício que sofreu um recalque, né? A gente já sabe disso. O recalque aí foi de 5,26, nosso recalque, né? A altura que ele deu aqui dessa camada foi de 18 metros. O que ele está falando mais? Que a tensão que está sendo sofrida aqui é de 70 kN por metro quadrado, pessoal. Que variação de tensão é essa? É essa aqui, pessoal, do prédio aqui. Ó. Aumentou essa tensão. Está sofrendo essa tensão aí. Aumentou aonde, professor? No solo. Essa camada aí está sofrendo um carregamento aí desse prédio aí. Vamos lá. Sabendo desse esquema, o que ele pediu mesmo aqui? Ele quer o coeficiente de decréscimo de volume. Determinar o coeficiente de decréscimo de volume. Vamos lá, pessoal. Ele deu outra informação aqui. Vai. Assim. Não era para aparecer aqui. Apareceu a resposta primeiro. Bom, a gente tem todos esses dados aqui. Ele quer o decréscimo, né, volumétrico, está aqui. A gente tem o recalque. A gente tem as variações de tensões, o estado de tensões. E tem a altura da camada, né, pessoal? Então, esse aqui eu coloquei bem simples para vocês. O nosso deslocamento lá está em centímetros, né? Então, a gente vai colocar ele em metro. Converter ele aqui para metro. As tensões estão sendo aplicadas aqui, as variações de tensões que estão acontecendo aqui no solo é de 70 kN por metro quadrado. Lembrando que as tensões é a força aplicada sobre a área, né, de projeção aqui do edifício. O decréscimo é o que eu quero. E a altura, né, H1, seria a altura da camada, que seria exatamente isso. Bom, não sei porque eu coloquei de forma bem direta, mas aí é só o cálculo das operações normais, pessoal. Então, o decréscimo aí foi de 4,2 aí com relação ao volume. O decréscimo com relação ao carregamento, né?
Pessoal, a aula teve informações novas aí, né? Talvez gere mais dúvidas, né, com relação aos assuntos anteriores, mas eu queria que vocês questionassem, né? Inclusive, nossa aula de revisão, como vai estar muito bombardeada de informação, a gente vai usar ela só para fazer exercícios, tá? E como o assunto é extenso, e a gente tem 2 provas somente, né? Não posso deixar de aplicar as provas, então a gente vai usar a aula de revisão para fazer os exercícios para vocês. Mas assim, já deixo bem claro para vocês o entendimento das etapas do aprendizado, né? Mais uma vez, o que a gente veio aprendendo? A gente veio aprendendo o estado de tensões do solo, né? Geostático, primeiro, que tem relação com o peso próprio do solo. Os acréscimos de tensões, né? São coisas que são aplicadas sobre o solo, né? Novas estruturas. E hoje a gente falou sobre a deformação, pessoal, do solo, né? Essa tensão de deformação, o quanto o solo se comprime, né? Isso também, de forma natural, é chamado de adensamento. Então, não confundam, no primeiro momento aqui da aula, recalque com deformação. A gente viu que recalque, módulo de compressibilidade é uma coisa, deformação é outra coisa e recalque é outra. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, pessoal, foi bem O didático, bem recalque, didático hoje. Pode falar. o recalque ele muda de acordo com o solo, né? Tipo, depende do solo. Sim. O recalque ele tem relação direta com o tipo de solo, né? Geralmente a estrutura do solo ele entrega, né, essa questão do recalque, né? O solo argiloso é um solo que se deforma muito, né? Até pelas condições dele, né? Tem mais plasticidade com a presença de água, né? Já o solo arenoso tem mais presença de quartzos, né? É menos coesivo, né? Então ele tende a ter menos deformação. Ok? E a pessoa que faz o prédio, ela não leva em consideração o solo. Tem perigo desse recalque derrubar o prédio? Tem sim. Eu já vi casos do solo ter recalque, inclusive de forma desproporcional, né? O solo, acho que aqui em Fortaleza teve um caso desse, né? Algum prédio, né? Ele teve um recalque, né? Um dos pilares, né? Teve um recalque por conta do tipo de solo, né? Não foi feito o estudo adequado, né? O que acontece? Quando você vai dimensionar um prédio, você tem que ter as informações de solo primeiro, né? Por isso que é feita a sondagem. A sondagem é para você caracterizar o solo todo, né? O tipo de solo, a questão do estado de tensões do solo. Isso tudo a gente encontra inicialmente na sondagem. Por isso que é muito importante a sondagem, né? E a sondagem é uma das partes mais baratas da obra, né? Ele representa em torno de 0,05% da obra. E a gente consegue essas informações de forma preliminar. Sempre antes de calcular qualquer estrutura, a gente tem que receber essas informações de tensão admissível do solo, né? Ou seja, a capacidade que aquele solo tem de resistir aos esforços. Ou seja, mais ainda, a pessoa tem que conhecer a sua fundação, né? Onde você tá colocando o carregamento. Era só isso mesmo, obrigada. Nada. Pessoal, a pergunta foi muito interessante, porque alguém pode me perguntar o seguinte: mas professor, eu fiz minha casa, mas eu não fiz essa sondagem não, que o senhor está dizendo. O pastor foi longe. Por que que... Vamos lá, quem é que responde esse questionamento aí que é muito real, né? Hoje vocês têm um bom senso, né? Não tem experiência, mas já tem um bom senso aí do conhecimento que vocês podem expressar, né? Por que todas as casas que são construídas não é feita sondagem? Casas. Geralmente segue um regime, né, professor? Tipo assim, se você tem certas edificações nas redondezas, você tem um certo coeficiente de segurança aí, né? Por mais que seja errôneo, geralmente segue essa linha de raciocínio. É natural aí dentro das construções. Ótimo, Afonso. Isso é um ponto, mas tem outro ponto também.
Lá no interior não tinha esse negócio, não. É, O povo lógico que não tinha. construía sem. Isso, sem esse Construía estudo. sem. É, Mas por quê? É isso que eu quero que vocês respondam. É a Porque sabedoria popular, pessoal. o cara não faz a sondagem e mete um baldrame lá reforçado, cava a estaca e gasta um pouco mais, não faz o reforço, assim, faz um reforço com coeficiente sem estudo, Sim. né? Mas por que ele faz isso? Pessoal, ó, duas coisas é muito caro na vida do ser humano. Vocês concordam comigo que a maioria das pessoas hoje não compra nada à vista, que é uma casa e um carro, né? Por que elas arriscam tanto fazer uma casa sem nenhum tipo de estudo? Ainda não responderam, falta um detalhe aí, viu? Falta de conhecimento, Esse é outro. Tem mais um ponto. É o mais importante, inclusive tem relação com a aula agora. falta de profissionais no mercado que incentivam isso. Olha, tô gostando, viu? Tá chegando, viu? Tá esquentando aí. Artemis, André. O pessoal quer economizar Então, mesmo. Só que tira para economizar na parte principal da obra. Isso. Pessoal, eu vou falar para Um vocês. alicerce, né? Mas o que vai acontecer? Porque lembre-se que antigamente, na época do Terzag, vamos lá atrás, na história, né? Isso é feito de forma observacional, pessoal. Vocês notam que as casas elas eram construídas e geralmente tinham poucos problemas, né? Por quê? Isso está relacionado ao carregamento do solo, pessoal. Uma casa, ela não tem tanta carga assim para causar esse tipo de transtorno. Já uma edificação mais moderna, como um prédio, casas duplex, né, tende a ter problemas. Por quê? Porque eu estou aumentando o carregamento, está ultrapassando O aquela negócio, capacidade de suporte do solo. Isso não o negócio é que acontece com... o pessoal faz uma casa pensada para um pavimento, aí passando os anos constrói outro pavimento, aí constrói. Tem um aqui Isso. que é 5 andares e não foi feito nada de planejamento. Isso se É chama só o o quê? estudo que você vê que o negócio é mal feito. Isso se chama sorte, né? Deus está do lado dele. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Como é importante essa lógica aqui que eu estou mostrando para vocês. Oi. Sobre o que você falou, coincidiu com um vídeo que eu vi recentemente no YouTube. O cara, ele construiu a casa, né? Outra em cima e estava preparando para fazer. Na verdade, ele fez 3, né? E ainda estava assim, talvez para fazer o quarto. Só que ela começou a rachar e caiu, derrubou até outra casa. E um engenheiro avaliando, ele viu que dava para notar que ele só colocou, tipo, não foi a questão da viga, da coluna, né? Ele só colocou Sim. de divisa. Ah, E, entendi. e uma das causas, né? Aham. Porque e também a espessura Sim. pequena, e ele falou justamente dessa questão do carregamento, né? Geralmente uma casa, pelo que ele calculou lá, batia em 950, né? É uma sobrecarga, Se né? ele calcular as 3, já passava de 27, ou seja, meio Isso. que já ultrapassava. E uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que bate um pouquinho com a sua, a questão da coluna dele, ele disse que no caso, como só é de divisa, teria que ter como se fosse uma viga, Sim, sim, ela não rotacionar. sim, sim. E tem essa questão que tem que deixar um tanto para o vizinho, e que geralmente algumas pessoas não dá, e é por isso que acontece. Ela rotaciona e a estrutura vem a desabar também nessa parte. Isso, isso. Vocês vão aprender isso em fundações, Paulo. As divisas, elas têm uma... Eu até falei, acho que um pouco na segunda aula, questão do bulbo de pressão, né? Você aplica uma carga ali pontual, ela influencia na vizinhança, né? Então, se tiver uma carga do lado ali, ela vai comprometer também parte do seu carregamento. Mas, assim, o que eu queria dizer para vocês? Que a sabedoria também popular, o que faz a gente se prevenir dessas coisas? Todo mundo quer construir uma casa, a primeira coisa que eles falam, né? Pessoal, tem que construir no mínimo, cavar pelo menos 40 centímetros, né? O pessoal não fala isso. Bota pedra, né? Ou então, o pessoal mais antigo fala assim, pessoal, vocês têm que cavar até onde o solo fica duro, né? Até onde dá uma base, né? Tudo isso daí contribui para diminuir os transtornos, pessoal. E isso é um método empírico, né?
que a gente fala, né? As pessoas observam isso ao longo dos anos sem estudar engenharia, sem estudar nada, né? Sem calcular, e com um critério de bom senso eles conseguem ter poucas patologias, vamos dizer assim. Eles não conseguem se livrar das patologias. Vai acontecer, do um exemplo aí que o próprio Paulo falou, né? Eles vão errar no dimensionamento de um pilar de divisa, né? Uma sapata, né? Que dependendo da altura, o tamanho da base tem que ser maior, tem que ser centralizada, enfim, tem várias informações aí que coincidem aí com o nosso critério de segurança. Mas seria mais isso, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Que realmente a mecânica dos solos, né, serve para todo tipo de obra. O carregamento sobre o solo, o solo tem que ser firme, né? Vocês têm que conhecer as características do solo, a sua capacidade de suporte. Não tem como fugir disso. Oi. Oi. Qual é a cadeira que a gente vai ver, assim, tipo, a preparação do terreno, como vai ser a construção de uma planta baixa, ou tudo? É, A gente vê isso ou só vê quando vai... não, vocês vão ver ainda fundações, né? Vocês vão ver, vocês estão vendo a resistência dos materiais, né? Precisa isso daí para a parte de concreto armado. Vocês vão ver também a parte de planta baixa, de cálculo de pré-dimensionamento. Tem uma disciplina chamada de construção de edifício, que é todas as disciplinas praticamente que você vê no curso, desde orçamento, de planta, produtividade, dimensionamento, tudo numa cadeira só. Geralmente vamos dizer assim, é a saída de ouro aí, né? Praticamente é seu canudo aí que você vai receber nessa disciplina. No finalzinho você vai convergindo todo esse conhecimento numa cadeia só. Professor, Oi, nós temos alguma cadeira em relação a projetos? temos sim. Com certeza Quais vocês são as têm. cadeiras? Olha, concreto, instalações prediais, vocês vão ver parte elétrica, parte de instalação de água fria, água quente, incêndio. Tudo isso aí ele relaciona a projetos, que eu me refiro a projeto na prática, entendeu? No Sim, AutoCAD, no projeto, Revit, tudo, né? exatamente. Essas disciplinas, vocês obrigatoriamente vocês têm que projetar. Tem que projetar. Massa. Construção O senhor domina bem, o senhor? Olha, não é uma área que eu costumo ficar. Eu até brinco com o pessoal, né? Projeto me causou um transtorno muito grande. Eu trabalhei muito com projeto, e projeto assim, num dia eu já mudei um projeto 14 vezes. Meu Deus do E céu. para vocês terem ideia, né? Então, em uma construção não. Geralmente construção você decide ali na hora, faz, e as mudanças geralmente vai no bolso da pessoa, né? Fez aquilo, Com acabou. certeza. Então a gente tem que pensar muito aí. Olha, vocês Mas têm porque os uma. projetos do senhor, pessoal, era muito grande, né? Prédios, era algo do tipo, né? Sim, já fiz projeto de prédio. Pavimento também. Uma coisa que eu gostaria muito que vocês passassem por isso, uma sabatina. Vocês vão ser testados aí, o conhecimento, na parte de concreto, pessoal. É a única engenharia que é específica do engenheiro civil, ninguém consegue ter essa disciplina, a não ser o engenheiro civil. É muito complexo. Eu já fiz um projeto aí de ficar 24 horas revezando com mais 4 colegas, né, para terminar um projeto de cálculo estrutural. Então, uma coisa assim que vai realizar demais vocês. Os profissionais são muito valorizados nessa área aí. Com certeza. E é difícil no mercado, viu? Difícil, Eu difícil. achei um aqui que é amigo nosso aqui. Não, e é difícil também, não só os profissionais, como é difícil alguém ter confiança nesse profissional. Você tem Com que convencer certeza. muito, você tem que fazer, tem que ter know-how, tem que ter várias obras. Por isso que é importante o estágio, esse encaminhamento de vocês, tem que ser logo isso aí. Uhum. Bom, Tanto em projetos que ele fez, professor, tanto na prática mesmo. Ele sim, nos entregou o projeto, né, do cálculo estrutural e está elaborando, entendeu? sim, Ele não só entregou, como está fazendo. Eu achei muito massa. A primeira vez que eu vi, é o seu João. sim, sim. Outra cadeira boa para vocês vai ser orçamento, viu? Orçamento, geralmente vocês extraem as informações de orçamento de projetos. Então, vocês têm que fazer uma leitura completa de projeto, tanto de hidrossanitário, como estrutural, como de alvenaria.
fundações, ferragem, tudo isso daí, no orçamento, vocês têm que saber fazer a leitura do projeto, dimensionar o projeto e colocar esse custo. Meus amigos, a vida de vocês não vai ser simples não, viu? Pode ter certeza. Pessoal, isso aqui só é uma bibliografia aqui que gosto muito desses livros, né? Tem o Caputo também, que é um livro interessante, mas que ele já é mais básico. Mas a aula ela foi extraída aí desse capítulo 9, né, do Souza Pinto, são exercícios resolvidos. Quem tiver a chance aí de, não sei se tem na biblioteca aí virtual, mas dê uma olhada aí que é bom para praticar. O Braja também é uma bibliografia mais recente, né, muito aplicada também, ajuda muito a gente no dia a dia. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Próxima aula a gente vai continuar com essas deformações verticais, vai falar mais sobre adensamento, né? Vocês chegaram aí num capítulo aí muito robusto, né? Oi. Oi. Só, na verdade, 2 perguntas e uma dúvida. Teria como tu passar os slides? Eu acho que eu não tenho nenhum, você não passou ainda, né? Os Tem 3. assim. Passo. E o nosso trabalho. E se eu não me engano, a prova você falou que é depois do dia 5, né? Ou foi alterada a data? Ou a gente vai ter direito àquela segunda semana? Porque eu acho que ficou tudo em cima, né? A Semana Santa pegou de surpresa aí. Logo no início. A gente tem um assunto, tem um conteúdo que ele é muito robusto aqui, Paulo. Eu estou tentando até facilitar a vida de vocês. E assim, os exercícios, eu tenho que passar algum trabalho para vocês ainda, certo? E eu confesso que não estou conseguindo achar uma forma assim simples de aplicar para vocês. Eu vou tentar aí na semana, tentar informar alguma coisa. Tentei o Kahoot, né? Eu vou tentar ainda, né? Para ver se encaixa ainda nos trabalhos de vocês. Mas eu vou pensar nisso ainda. Até a próxima aula a gente vai conversando. E quem quiser falar comigo fora dos horários de aula também, pessoal, fica à disposição. Estou sempre aberto aí para conversar com todo mundo. Ou se o trabalho fosse algo aplicado em cima de mais focado mesmo até numa construção, em termos da mecânica, seria bom. Eu vou tentar fazer um exercício completo, né? Para abranger todas as aulas aí que foram dadas aí. Já tem conteúdo aí suficiente para vocês conseguirem fazer isso. Deixa eu só terminar aqui a gravação. Aqui. Pastor, quando na empresa eu trabalho lá na Bahia? Eu tô numa fiscalização, estou numa empresa portuguesa. Deixa eu só terminar aqui a gravação para não falar aqui que é pro YouTube, aí vai ficar a propaganda. Pera aí.